Olá, tudo bem? Para essa questão, eu fiz um desenho do próprio enunciado, mostrando pra gente como é que fica aqui os ângulos. E eu desenhei só as forças que a gente precisa anular, né? Que a gente precisa analisar pra gente entender por que esse equilíbrio acontece, tudo bem? Aqui a gente teria também a força-peso da barra e aqui a força-peso do bloco, tá bom? Aqui, uma confusão muito comum de acontecer é entender que isso aqui é a força normal. Não, isso aqui não é a força normal. E entender que ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Não, ela não vai estar nesse sentido. Tudo bem? A gente tende a entender que a força vai estar aqui, ó, seguindo essa direção da haste. Mas na verdade ela não vai estar. Perceba que na resolução, até que o próprio professor Coelho fez dessa questão, ele desenha a força vertical, que é a F0y, e ele desenha a força horizontal, que é a F0x. Elas são componentes de uma força, mas a gente não sabe para onde que essa força está apontando. Em nenhum momento foi dita para gente para onde que essa força está apontando. Por que eu sei que existem essas forças? Isso aqui é uma força de sustentação. Tá legal que acho que essa argola aqui vai fazer na haste, tudo bem? Como é uma força de sustentação, ela tem que obedecer a tudo aquilo que a haste faz sobre ela como um pedido de sustentação. Por exemplo, ela está inclinadinha aqui, mostrando pra gente que ela vai estar comprimindo assim, ó, horizontalmente. Então, essa argola aqui precisa sustentar a barra horizontalmente. Além disso, ela vai estar apoiada aqui para ela não cair. Então, ela precisa dessa sustentação horizontal aqui. Entende? Pelo fato dela estar inclinada, realmente. A gente entende que existem essas duas forças, tudo bem? Essa barra está sendo sustentada. Ela precisa ser sustentada tanto na horizontal quanto na vertical. Contudo, isso não significa de forma alguma que ela vai comprimir essa argola, que ela vai ser sustentada por essa argola, por esse ponto O, da mesma forma e da mesma intensidade. Tudo bem? Pela angulação aqui, a gente tende a fazer que a angulação é de 45 graus, e de fato é de 45 graus a angulação das forças em relação à haste. Mas a gente não está analisando isso, a gente está analisando cada uma das suas componentes em relação à força total. Mas para onde está apontando essa força total? Ela não está aqui. Você não tem nada indicando que vai ser ali, tudo bem? Além disso, que eu fiquei de falar para você é que a normal realmente é essa daqui, que é perpendicular ao plano de compressão, tudo bem? Isso daqui é como se fosse uma força de atrito, tá legal? Uma força normal vertical, se você quiser falar assim, mas não é a normal fidedigna mesmo, sabe? Porque a normal ela sempre faz 90 graus com o plano de incidência, tudo bem? Então a gente chama isso aqui de força de sustentação pela argola, não de força normal. Aqui na tração, a gente tem a plena certeza de que o ângulo é de 45 graus. Isso porque o próprio desenho já mostra pra gente. E sem contar que toda vez que a gente tem uma corda, né? Quando a gente tem uma corda, a tração sempre vai ser na mesma direção dessa corda. Isso é obrigatório, a tração sempre precisa estar incidindo aqui. E a gente vai ter as nossas duas componentes, como aqui é 45 graus, TX forma 90 graus com a vertical, aqui é 45. Como aqui tinha 90 graus, aqui também é 45. E o ângulo entre elas duas é de 45 graus. Então, o equilíbrio se dá assim nas duas componentes. Quando a gente faz o equilíbrio vertical, que é TY mais F0y é igual ao peso da barra mais o peso do bloco, a gente vai encontrar o valor de 25 newtons aqui para F0y. E a gente também deve sim fazer o equilíbrio horizontal, dizendo que Tx é igual a F0x.
E F0x vai ser de fato 15 newtons. E F0y vai ser de fato 15 newtons. Mas essa força vai ser proveniente mais ou menos para cá, ó. A força resultante vai ser mais ou menos aqui. Tudo bem? Esse F0 vai estar mais ou menos para cá. Ele não vai estar aqui junto com a barra. Quando você não tem uma força que está sendo indicada, quando você não tem uma força específica, como, por exemplo, a força de atrito, a força normal, que no caso seriam aqui as componentes, quando você não tem uma atração, quando você não tem alguma predisposição de uma força indicada, você simplesmente não faz nenhuma consideração sobre ela, tá bom? Aqui, ó, é uma força de sustentação. Uma força de sustentação a gente nunca sabe para onde ela está apontando, a gente nunca sabe para onde ela vai estar. A gente precisa calcular as suas componentes, que a gente sabe que existe, tá? Toda força de sustentação vai ter essas duas componentes, e daí sim que a gente calcula essa força de sustentação, para onde ela está. Você não pode fazer uma preconcepção de que ela vai estar aqui no mesmo sentido da haste, tá bom? Então, foi só essa pequena confusão de acreditar que a força estaria aqui na haste. De fato, há um equilíbrio, você sempre preza pelo equilíbrio, tá bom? O Tx vai sim se anular com F0x, mas por que você não pode fazer a equação do momento pelas forças horizontais? Porque não iria adiantar. Você não sabe o ângulo que existe aqui, então você não consegue descobrir F0 nem F0y. Entendeu? Se você soubesse o ângulo que existe entre essas duas, você poderia calcular. Tá legal? Mas como você não sabe, você não pode calcular o valor dessa força e, consequentemente, não pode calcular F0y. Por isso que a gente faz direto na horizontal, porque daí a gente já descobre F0y logo, tudo bem? Se a gente soubesse o ângulo, eu poderia fazer, mas como a gente não sabe, a gente não faz. Tá legal?